Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é 17 de março de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link dessa matéria do senhor João Dória, o oportunista de plantão, que, enfim... Gosta do nosso canal? Curta o nosso trabalho, na descrição do vídeo vocês encontram aí conta bancária. Aqueles que quiserem nos ajudar e dar uma forcinha, dá um pulinho lá que a gente agradece. Agradeço desde já as pessoas que têm ajudado o canal, têm dado uma força aí, sendo colaboradores do nosso trabalho. Pessoal, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, aperte as notificações, dá o seu like aí e vamos lá. Ó, João Dória e seu oportunismo de malandrinho de rodoviária. Caraca, mano. Todos sabem que o governo do presidente Jair Bolsonaro cortou profundamente as verbas publicitárias dos grandes veículos de comunicações que eram abastecidos pelo erário, diretamente pelas estatais. Banco do Brasil, CEF, Petrobras, Eletrobras, etc, etc e tal. A turma que abastecia aí as mídias publicitárias, né? Televisões, jornais e revistas perderam uma poderosa fonte de custeio. Não havia um único intervalo do Jornal Nacional, por exemplo, sem a vinculação de anúncios milionários feitos por quem não precisava anunciar nada. Nós temos um exemplo disso aqui, né, o pai da Patrícia Campos Melo, né? Tinha uma revista lá e a Odebrecht foi obrigada a fazer um patrocínio de 3 milhões de reais, se me falha a memória, né? Quer dizer, uma coisa que não tinha, nem a Odebrecht queria fazer, mas fizeram mesmo assim porque Lula pediu. A partir daí, os veículos tiveram que fazer o que eu e você fazemos todos os meses, gerenciar custos e otimizar cada centavo. Eu faço isso todo mês, gente. O YouTube tá dificultando mais aí nesses dias aí pra gente. Eita, que é cada centavinho, meu Deus. Oh, meu pai. A reação está em curso e todos sabemos como funciona. Essa grande mídia sempre deu sustentação a essa relação promíscua entre o dinheiro público e a manutenção de grandes fortunas empresariais que operam nos órgãos. E a imprensa, a estrutura de poder e muitas instituições sempre se beneficiaram desta festa, e é uma festa mesmo, com o erário. Não tendo como tomar grana grossa do Caixa Público Federal, os veículos se aproximaram de governadores, especialmente o de São Paulo. Está visível que João Dória abriu os cofres para a grande mídia e está estrategicamente massificando sua imagem. O boneco de cera botocado até no céu da boca, sempre engomadinho e embrulhado para presente, não se mexe para não desalinhar a CUT, não sai dos telejornais, politizando de forma indecente, inoportuna e amoral a crise que o país e o mundo vive com a epidemia do coronavírus. Está claro que o almofadinho inescrupuloso, que pisa no pescoço da mãe a qual vende e não entrega, foi o escolhido para personificar a oposição pela casta quatrocentona paulista e carioca, representada pelo clube dos milionários, imperadores da mídia, banqueiros e empresários, acostumados a mamar nas tetas da viúva, o colosso que os faz mais ricos. Vestido e esticado como uma roupa no arame, Dória se remexe na cadeira, portando-se como se estivesse sob um ataque de oxiúria, não sei que nome difícil de falar, e oxiúrios e jardias, sei lá o que é isso aqui, bem, mas vamos embora. É importante ficar atentos para este movimento. Fundamental também é Bolsonaro parar de pisar na bola e portar-se efetivamente como o comandante, parando de falar e fazer as bobagens que tem feito, que apesar de não comprometerem o governo, geram desconforto e inseguranças que devem ser evitadas. E aí encerra aqui a matéria. Bom, vejam só. Tirando essa parte aqui, assim, eu não acho que Bolsonaro tenha cometido bobagens. Eu acho que às vezes ele, pelo jeitão dele, ele vai a alguns excessos, faz alguns comentários na mídia, ou, né, que às vezes poderiam ser evitados. Sim, existem isso, mas ninguém é 100% perfeito, né? É o jeito dele. Bom, pelo menos ele dá trabalho para a mídia, né? Pelo menos Bolsonaro dá o que a mídia falar com essas coisas, né? Algumas coisas ele poderia ter evitado, geraria... mas apesar, gente, que a questão é assim, não importa o que o presidente faça. Isso é um fato.
A gente já prestou atenção nisso. Não importa o que o presidente faça. Ele pode evitar, ele pode ser polidamente correto. Os caras sempre vão achar um jeito de deturpar e explorar qualquer fala dele. É tanto quando ele fala alguma coisa, agora fala, gente, tomara que ninguém mude o que eu tô dizendo aqui, não distorça o que eu tô falando. Já de tanto que... né? Porque é o jeito dele, gente. Ele tem aquele jeito explosivo, ele tem aquele jeito forte de falar. E é uma das características que conquistou o brasileiro. Não conquistou a mídia pilantrófica, mas o brasileiro gosta muito desse jeitão dele. Então, essas bobagens, essas coisinhas que às vezes ele poderia ter evitado, é o que muita gente às vezes gosta um pouquinho. O problema dessas coisas é que às vezes a mídia, ao distorcer ou usar isso contra ele, de uma forma ou de outra, tem sempre alguém que põe aquilo na cabeça e acaba tendo uma imagem contrária do presidente. É nesse sentido aqui que o escritor coloca o seu ponto de vista, né? Faz a sua crítica nessa questão. Não é o fato do presidente, tanto que ele coloca aqui, ele fala assim, ó, isso não compromete em nada o governo, mas cria um mal-estar, ou seja, a mídia está sempre cavucando alguma coisa para falar, apesar que de qualquer jeito elas vão cavucar. Né? Agora, voltando aqui ao João Dória, e é interessante nós ficarmos de olhos atentos, vocês viram, né, que, se não me falha a memória, ele quando prefeito, agora para se lançar a candidatura, né, ao cargo de vereador, parece ter um processo dele aí rolando, justamente nessa área de uso indevido da publicidade ou da verba publicitária, alguma coisa assim, por conta, né, do tanto de propaganda, do dinheiro que ele acabou gastando na questão das propagandas, né? Então parece que tem um processo envolvendo isso daí. E agora nós estamos vendo em São Paulo justamente outra vez esse foco dele. O João Dória está em tudo quanto é lugar, ele aparece em tudo quanto é canto, ele está em telejornais, ou seja, o Dória está usando o dinheiro público para se promover, se autopromover. Isso aí tá uma coisa bem óbvia, né? Ele está usando o dinheiro público para se autopromover. Você vê como é engraçado as coisas, né? Você vota num presidente na intenção de ele compactar, acabar com os gastos públicos. Um dos gastos que ele corta é justamente esse gasto excessivo com a imprensa. Milhões de dinheiro jorravam dos cofres públicos da União para a imprensa, jornais, Globo e outras cositas mais. O presidente vai lá e dá uma cortada nisso. Aí você espera o quê? Falou, pô, graças a Deus, é um dinheiro a menos que nós vamos gastar, isso vai gerar uma economia, isso vai gerar uma queda de impostos. Aí você vai, o teu governador, ele passa a fazer o papel que a União estava fazendo. Começa a pegar o teu dinheiro do Estado e começa a injetar ali no meio publicitário. Por que a matéria fala, né, no setor paulista e carioca? Porque a Globo é da onde? A Globo é lá do Rio de Janeiro, tem a sua filial em São Paulo, mas a Globo é do Rio de Janeiro. Então o investimento está mais ali na questão da Globo, né? Gente, é muito dinheiro que... Isso aí. Vocês acham que quando o João Dória vai a um programa, vocês acham que aquilo ali é de graça? Não, fala sério. Vocês acham que aquilo ali não é de graça na Globo? Não é de graça, gente. Aquilo ali tem um custo, né? A Globo não vai estar fazendo propaganda para ninguém de graça, né? Principalmente no caso do Dória. O Dória, ele quer alavancar uma carreira presidencial. Ele está se utilizando desse momento agora. E vão usar essa questão do coronavírus a todo custo, né? A nível de informação, eu acabei de ver uma notificação que apareceu aqui, né? Diz que parece que o primeiro caso de morte em São Paulo. Até então nós não tínhamos nenhuma morte. Parece que, depois eu vou dar uma olhadinha na matéria, né? Quando eu fazer um outro vídeo, eu trago aqui para vocês, talvez, né? Eu também vou esperar ver se é verdade também, né? Mas apareceu notificação falando que tem o primeiro caso ali em São Paulo de primeira pessoa que morreu com vítima do coronavírus, tá? Bom, voltando aqui ao assunto. Então, o Dória, ele está se utilizando da plataforma publicitária para buscar a sua imagem política relacionada à presidência. E ele vai aproveitar isso agora pelo seguinte: como o governo federal fechou as portas para a imprensa, os meios de comunicações, né, de publicidade, que antes
eram abastecidos pelo governo federal, vão buscar agora nos governos estaduais essa tentativa de reaver o que perderam, ou pelo menos parte da mamata. Então você pode prestar atenção que o Dória está tendo um foco muito grande na mídia, né? Tá certo que esse foco não está alavancando muito ele, as pessoas não estão indo muito com a cara dele, pelo contrário, tá só dificultando mais a coisa, para ele tá só revelando. Mas é dinheiro gasto do mesmo jeito, é um dinheiro... Ó, você vê, esse dinheiro podia ser investido em tantas outras coisas. Nós estamos aí com a questão do coronavírus. Não precisa o cara tá indo toda hora na mídia falar do coronavírus, não, gente. Investe esse dinheiro em outra coisa. Ajuda em outra coisa, material de tratamento, negócio dos exames lá, da detecção. Investe na área de saúde, de leitos. Porque, gente, cara, são milhões de reais, caramba. São milhões de reais que são gastos ali numa aparição. É dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Agora, é o que eu falo pra vocês, eu venho falando pra vocês desde um tempo atrás, desde que o Dória comprou a briga contra Bolsonaro para se candidatar, se lançar à presidência da República. Tudo que o Dória fizer daqui para frente, ele não vai fazer porque São Paulo precisa. Ele não vai fazer porque São Paulo necessita, porque ele entende que o povo paulistano, né, espera por isso. Não, ele vai fazer, gente, pensando nele, João Dória. Então tudo que ele fizer por São Paulo, e acho que isso vai ficar bem óbvio daqui para frente, qualquer melhoria que ele fizer, ele vai fazer como uma pré-campanha. Qual é a diferença entre o Bolsonaro e ele? Bolsonaro, ele fala o seguinte: olha, não estou em momento de eleição. Estou no momento de trabalhar. Se o povo quiser me eleger, ele me elege. Se não quiser, põe outro. Ou seja, o cara faz o que o Brasil precisa. O que Dória está fazendo não é o que o São Paulo precisa. Dória está fazendo o que ele precisa para poder alcançar a cadeirinha da presidência da República. Como é que você sabe que um político está fazendo alguma coisa em prol do seu estado ou favorecendo a si mesmo? Simples. Quando ele deixa de tomar decisões importantes que são antipopulares, mas são necessárias. Um exemplo disso é a reforma da Previdência, no caso de Bolsonaro. Era uma proposta muito antipopular, que inclusive foi usada como arma pela esquerda, mas o Brasil precisava. Bolsonaro foi lá e fez. Era o que precisava. Mas não era popular. O povo... Bom, mas tinha que ser feita. Era necessário. Ou ele visava a popularidade e o Brasil ia pro buraco, como o PT fez, ou ele simplesmente daria a cara a tapa, fazia o que tinha que ser feito e deixa o barco seguir. Foi o que o Bolsonaro fez. Deu a cara a tapa, fez o que tinha que fazer, independente da popularidade ou não, ele fez o que tinha que fazer e estamos aí vendo o Brasil mudando da história. Quando você vê um político fazendo só o que o povo gosta e o que o povo quer, desconfie. Mas ele não está lá para representar, a gente está. Só que existem situações que eu e você não temos conhecimento de certas crises, de certas necessidades, que muitas vezes um político anterior deixou uma situação complicada, precisa ser resolvida, tem que ser tomada uma atitude drástica, uma atitude dura. E o político precisa tomar. O governador precisa tomar. E aí ele sabe que se ele fizer aquilo ali, vai consertar o Estado? Vai, mas vai criar uma certa impopularidade no povo, mas é preciso. Quando você vê o cara fazendo essas coisas que trazem a impopularidade, mas são necessárias para a recuperação ou construção do Estado, você entende que o cara está empenhado em fazer o que o Estado precisa para o melhor do povo. Que naquele momento pode ser uma coisa que o povo não entenda, mas ele sabe que aquilo ali lá na frente vai melhorar o país, o Estado, como o Bolsonaro fez com a reprova. No momento o povo pode ter, mas nós estamos vendo que a coisa era o ser a tomar. Agora quando você vê um governante só fazendo o que o povo quer, aumenta a cidade, faz isso, faz aquilo outro, só toma decisão. É bom desconfiar. Diz o ditado que quando a esmola é demais, o cego desconfia. Então por isso que eu falo para vocês, Dória vai usar o meio publicitário, vai gastar muito dinheiro público com o meio publicitário, vai tentar mostrar um trabalho, né, que agrada a população.
E aí é onde vocês têm que se ligarem. Porque São Paulo é um estado que precisa de medidas que muitas vezes não são populares, mas precisa que sejam tomadas. E é aí que você vai avaliar se o seu governador é preocupado com o povo ou se ele está preocupado com a política e a permanência dele no futuro cargo presidencial. Canal Brasil Notícias. Fui, galerinha. Tá aí. Ele tá usando a oportunidade que ele tem. Aparecer na mídia. Se liga.